Olá, eu sou Cláudio Ribeiro. Nesse vídeo vou demonstrar um workflow um pouco mais técnico, utilizando o QRemesher e o UV Master. Você vai aprender a transformar seu Dynamesh em um objeto com uma boa topologia, subdivisões e UVs, pronto para extrair os mapas que vão lhe permitir exportar e visualizar sua escultura em outros programas. Vamos nessa! Para esta demonstração, vou utilizar um personagem que ainda está em fase de finalização, um WIP, ou Work in Progress, trabalho em andamento. Vou selecionar apenas a subtool que vou trabalhar. Vou ligar o Polyframe para que você observe a topologia atual. Como pode reparar, é um Dynamesh. Antes de qualquer coisa, vou criar uma cópia da minha subtool, para que eu possa projetar a minha malha a fim de não perder os detalhes que já coloquei no personagem. Vamos utilizar o QRemesher, que recria a topologia automaticamente, baseando-se em curvas de referência. Vou selecionar o Brush QRemesher Guides, guias para o QRemesher, teclando B, Q. Repare que para um bom funcionamento deste brush, o programa sugere que trabalhemos no modo Draw Size Dynamic. Vou então fazer algumas curvas para ajudar a definir a maneira como os polígonos vão fluir pela malha. Você pode clicar no final de um traço já existente para continuá-lo. Caso clique inadvertidamente sobre a malha, todos os guias serão deletados. Utilize o Undo. Lembre-se que o ZBrush é um programa essencialmente artístico. Sendo assim, quanto menos precisarmos nos preocupar com as partes técnicas, melhor. Inclusive, nessas duas funções que vou demonstrar aqui, a ideia é que você vai apenas sugerir ao algoritmo o que fazer, mas deve deixá-lo trabalhar por você. Tendo definido as curvas de referência, a primeira coisa a ajustar no QRemesher é o slider Target Polygon Count, para definir o número de polígonos que desejo em minha malha. Em seguida, ajusto o Stiffness, ou rigidez. Ele vai determinar o quanto o algoritmo vai seguir nossas guias. Vou experimentar um Stiffness relativamente baixo. 5 creio que seja suficiente. Pode experimentar e utilizar o Undo sempre que necessário. Basta clicar em QRemesher e aguardar o programa trabalhar. Vou dar o Undo e incluir mais uma guia para tentar corrigir o problema. Pronto, o problema está corrigido. Uma retopologia manual é um trabalho demorado e entediante. O QRemesher foi criado para tirar essa preocupação técnica do artista, mas mesmo assim permitindo um alto grau de controle. Agora temos uma boa topologia. O próximo passo agora é criar alguns polygroups que vão ajudar na próxima etapa, que é criar as UVs, de uma maneira igualmente automatizada. No UV Master, podemos separar as ilhas de UV de acordo com nossos polygroups. Por isso gosto de fazer essa etapa antes mesmo de recuperar os detalhes da escultura original. Para isso, vou utilizar duas técnicas diferentes. Uma é o Group Mask Clear Mask, onde faço uma máscara e utilizo o atalho de teclado Command ou Ctrl W. E a outra é escondendo polígonos, invertendo e utilizando o Group Visible.
Vou colocar o menu ZPlugins aqui ao lado para facilitar. A primeira coisa a fazer é clicar em Work on Clone, ou trabalhar em um clone. O plugin cria uma cópia da subtool na subdivisão 1. Como eu quero que ele separe as ilhas de UV de acordo com os meus polygroups, vou acionar o botão Polygroups. Vou clicar no botão Unwrap para desembrulhar a malha. Em seguida, clico em Flatten. Não é exatamente o que eu quero. Podemos ter ainda mais controle sobre a criação das UVs. Vou no Unflatten para voltar ao estado inicial. Agora nós temos o que se chama de Control Paint, ou pintura de controle. Para isso é bom estar com o Standard Brush selecionado e o RGB acionado. No Control Paint, podemos atrair a abertura da malha para um certo ponto, ou proteger uma área para que não receba a abertura, ou seam, a costura. A área que fica aberta no UV Map, mas fica costurada na malha, um local sujeito a problemas. Embora eu tenha separado bem os meus polygroups, mesmo assim eu vou fazer a pintura. Vou proteger o rosto e atrair os seams para uma área menos aparente. Também podemos pintar a densidade. Quanto maior a densidade, mais pixels serão reservados no mapa de UV para aquela área. Eu quero uma maior densidade na face do que no topo da cabeça, onde vai entrar o cabelo. Estamos prontos para dar um Unwrap novamente. E clico no Flatten para ver o UV Map na forma de geometria planificada. Podemos trabalhar nessa geometria como se fosse uma malha comum no ZBrush. Então vou utilizar o modo Transpose para ajustá-la. Antes vou desligar a simetria, teclando a letra X. No modo Transpose, posso clicar com Command ou Ctrl para mascarar todos os outros polygroups. Nosso mapa de UV está pronto. Agora vou copiar e colar o mapa. Clico em Copy UVs, seleciono a subtool original e clico em Paste UVs. A subtool agora tem UVs. Por isso, o botão Delete UV torna-se disponível. Vamos ver como isso se traduz em uma textura. Aqui podemos criar uma textura baseada no mapa de UV. Agora vou recuperar os detalhes da escultura. Seleciono a subtool Polymesh, visualizo o Dynamesh e Project All. Agora vou subdividir a malha e Project All novamente. Continuo subdividindo e projetando, até que eu tenha transferido todos os detalhes do Dynamesh para a malha Polymesh. Com cerca de 1 milhão de pontos, já tenho todos os detalhes que necessito. Vou projetar uma última vez. Repare que, embora as duas subtools pareçam exatamente iguais, sua topologia é totalmente diferente. E como a nova malha tem subdivisões, posso extrair os Normal Maps, Displacement Maps, etc. Já não preciso mais da subtool Dynamesh. Vou deletá-la. Agora podemos também pintar um Polypaint e transferir para um mapa de textura. Vou fazer um Polypaint bem rápido somente para demonstrar o processo. Vou em Tool, Texture Map, Create e clico em Texture from Polypaint. O programa vai criar uma textura a partir da informação do Polypaint, respeitando o mapa de UV que criamos anteriormente. Caso queira exportar sua textura, deve cloná-la primeiro. Em seguida, no ícone de escolha de textura, pode exportá-la. Em um outro programa, provavelmente vai precisar flipar verticalmente a textura exportada pelo ZBrush.
Minha ideia aqui não é cobrir todos os aspectos de cada função, mas apenas demonstrar um workflow, que apesar de um pouco mais técnico, continua acrescentando ao que tenho demonstrado até agora. Obrigado por assistir e até a próxima.